Você que não tem, você pode pegar logo agora no início uma Bíblia. Nós vamos utilizar em alguns momentos algumas referências, e aí você pode ficar preparado para participar também, para fazer a leitura. Então, nós vamos projetar o texto básico, mas para ser mais interativo, a gente vai ler alguns versículos fora do nosso texto básico, e sempre que a gente lê um versículo que não estiver projetado, vocês terão a oportunidade de poder ler. Então, voluntariamente, qualquer um pode tomar a iniciativa e fazer a leitura no momento que citarmos o versículo bíblico. O nosso objetivo hoje é falar sobre Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 7. É o que nós chamamos de prólogo, é a parte introdutória que ela serve tanto de base para o livro quanto para a estrutura do livro. Então, aquilo que vai ser desenvolvido a partir do versículo de número 8 e principalmente o que vai ser desenvolvido a partir do capítulo 10, que é o momento em que o livro começa a apresentar algumas questões práticas da vida, a base é construída no que nessa introdução do verso 1 ao verso de número 7, na verdade, do verso 2 ao 7. Então, essa é a parte, a base, sobre a qual o autor vai construir o restante do livro. Alguns conceitos, alguns nomes, alguns termos serão introduzidos nesse momento, e ao longo do tempo o autor vai reforçando, vai trazendo facetas, aspectos diferentes acerca desses assuntos. Então, qual é a orientação básica no módulo, esse módulo de provérbios? O nosso foco principal é um foco devocional, mas ao longo do módulo, ao longo dos nossos encontros, a gente sempre vai tentar dar alguma dica prática, algo simples e breve, que ajude você nesse processo também de interpretação. A gente não vai gastar tempo e não vai focar nessa área, porque não é o nosso objetivo, mas sempre a gente vai tentar dar alguma dica para facilitar nesse processo. Uma possibilidade seria que vocês pudessem, ao longo desse encontro, ler mais sobre provérbios, estudar mais sobre provérbios e talvez ministrar sobre provérbios na igreja. Então, provérbios é um assunto riquíssimo para se trabalhar com adolescentes, é um livro excelente para você trabalhar com jovens. Nós trabalhamos aqui na igreja local já faz um tempo com os adolescentes, vários temas do livro de Provérbios, cada encontro abordávamos um tema, que é muito enriquecedor, principalmente porque os nossos adolescentes desconhecem muito dos provérbios que nós temos na palavra do Senhor, mas que infelizmente são desconhecidos, e seria aí uma boa oportunidade para você também estar abençoando a vida dos adolescentes, dos jovens, por meio do ensino de provérbios. Então, vamos para o capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 7. Eu queria passar um vídeo para a gente poder refletir de forma breve. E aí, uma grande questão que a gente precisa refletir hoje é acerca de uma palavra que Provérbios vai utilizar, que pode ser traduzida por sucesso. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa palavra. Mas qual é o segredo do sucesso? Qual é a chave do sucesso? Muito provavelmente você já deve ter pensado ou vai pensar nisso de forma mais pontual a partir do momento que você estiver envolvido diretamente no ministério. E aí, no ministério pastoral, nós temos uma tendência sempre de avaliar o sucesso do ministério pastoral de acordo com alguns padrões que são estabelecidos. Eu lembro de uma vez em que eu retornei à minha cidade. Eu sou de um município do Pará, uma cidade pequena, e aí, depois de alguns anos, eu voltei para pregar em uma das congregações que eu ajudei na implantação, logo no início. Passei uns 2 ou 3 anos ajudando o líder daquele local.
e a congregação está localizada num bairro bem simples, de pessoas muito humildes, e o próprio líder, que na época conduzia aquele trabalho, não tinha formação teológica, não tinha formação nem acadêmica nem teológica, mas era um homem muito esforçado, muito dedicado e muito temente ao Senhor. E aí, então, quando ele me convidou para pregar, ele foi fazer a introdução e apresentar o pregador, e aí, então, ele disse que eu era um exemplo de um pastor bem-sucedido. E naquele momento estava presente um outro irmão que auxiliava também naquele trabalho, mas aí a argumentação dele de um pastor bem-sucedido é porque eu não estava mais morando naquele local, porque eu tinha sido convidado para pastorear uma outra igreja, porque eu tinha me formado, feito um determinado curso. Enfim, a argumentação dele e a forma como ele me utilizou naquele momento, o que eu fiz questão de poder corrigir e pontuar a visão que ele tinha naquele momento, mas foi uma visão completamente equivocada do que significa um ministério bem-sucedido. Mas essa é a nossa tendência. É o pastor está em uma igreja local, um trabalho. Ontem eu estava falando com um amigo meu que mudou de ministério recentemente. Ele é um pastor presbiteriano. Ele saiu de uma igreja completamente estabelecida, estruturada, com o desafio de implantar um novo trabalho. E aí ele contando de como tem sido esses dias iniciais agora de ministério, onde ele canta, a esposa, é um ministério de música, é ele, a esposa e a filha que fica na projeção. Então ele canta, dá boas-vindas, prega, recolhe a oferta, dá bênção pastoral, ou seja, ele faz absolutamente tudo nesse momento. Então, qual é a nossa tendência? De olhar para o nosso ministério, avaliar de acordo com a nossa estrutura ministerial, avaliar de acordo com a nossa formação ministerial, avaliar o nosso ministério de acordo com o desempenho do outro, do amigo que estudou, que fez o mesmo período de seminário e que talvez esteja em um ministério diferente, em um momento diferente. Então, a nossa tendência de avaliar o que é um ministério bem-sucedido é bem parecido como o mundo determina o conceito de sucesso. Então, o texto de hoje, de Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao 7, fala sobre sucesso. O que significa ter uma vida bem-sucedida e de que forma essa vida bem-sucedida ela pode se manifestar, pode ser evidente na vida prática, em várias áreas da nossa vida e, consequentemente, também no nosso ministério. Então, eu vou passar um vídeo breve sobre esse conceito, sucesso, o que significa ser uma vida bem-sucedida. E eu queria que você tentasse lembrar do conceito, do que significa ser uma vida bem-sucedida, segundo esse vídeo que eu vou passar, para que daqui a pouquinho você possa também estar participando. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela, e aí, então, você pode acompanhar o vídeo. Todos estão conseguindo ver a tela? Está tudo escuro. Sim, professor. Aí está escuro, pastor. Aqui Tá está escuro. Deixa eu ver na tela. Tá truvo, tá truvo. Eu vou... A gente viu sua pasta, só que agora, depois que você clicou, ficou meio azul aqui, azul escuro aqui. Estão vendo alguma coisa? Tá tudo truvo. Tá, né? Deixa eu verificar aqui. E agora? Parece. Perfeito, perfeito. Parece. Será que existe algum segredo para o sucesso? Será que tem uma fórmula, um manual, uma bula? Se você observar,
vai perceber que ser criativo, ser inteligente ou preparado não garante o sucesso de ninguém. Os bem-sucedidos podem ser simpáticos, antipáticos, coerentes, caóticos, inadequados, engraçados, prolixos, limpos, sujos, analfabetos. Então, qual é o truque? Qual a real diferença entre quem faz sucesso e quem não faz? O fato é que, pobre ou rico, bonito ou feio, certo ou errado, o mundo é liderado por aqueles que acreditam. E acreditam de verdade até o fim. E você só entra para esse clube, só realiza esse milagre pessoal, se conhecer a peça mais importante desse quebra-cabeça. Você. Sucesso. Não importa o que essa palavra signifique para você, porque sucesso mesmo é descobrir quem você é, o que você quer e acreditar do fundo da sua alma que pode chegar lá. Ok, então esse é um texto que traz um conceito do que é sucesso, do que é uma vida bem-sucedida, e com certeza isso está bem dentro, expressa muito bem aquilo que a nossa sociedade fala sobre o sucesso. Segundo o texto, ou melhor, segundo o vídeo, o que é sucesso? Quais são as características de uma pessoa bem-sucedida? Seria correto dizer que uma pessoa bem-sucedida tem uma marca, existe um padrão, existe um princípio sobre o qual a pessoa pode identificar, ao reconhecer esse princípio, ela pode então chegar à conclusão de que alguém é bem-sucedido? Sim, pastor. Pelo que foi mostrado no vídeo, né, bem antropológico, fixado, centralizado no homem, mas o que dá para entender na questão da definição do sucesso é o destaque em que a pessoa tem em detrimento das outras pessoas. Isso relevando bastante as características dela mesma, sem extrapolar para outros meios, como ele falou. As primeiras foram bem sutis, como criatividade, mas depois ele falou de características que são normais e que elas se destacam também: rico, pobre, sujo, limpo e demais características. Ok, perfeito. Então, nada tem a ver com caráter em si, né? Não é algo individual, é algo que qualquer um pode alcançar. Esse conceito de sucesso que é repassado aqui é um conceito também muito comum no Antigo Testamento e principalmente dentro desse contexto do livro de Provérbios. Provérbios, Eclesiastes estão dentro de um contexto onde a nação de Israel estava passando por um grande desenvolvimento. O reinado de Salomão foi marcado por isso, por crescimento social, por desenvolvimento. E aí, nesse ambiente de compra, de venda, de negociação, de avanço, onde Salomão conseguia se relacionar com vários locais, vendendo, comprando, nesse ambiente todo, os jovens estavam inseridos. E dentro desse ambiente, a perspectiva era de ter uma vida bem-sucedida, de construir algo que pudesse conduzir naturalmente ao sucesso. E aí a abordagem que Provérbios vai trazer é que esse sucesso é algo que não necessariamente está associado com essas características que nós vimos no vídeo e, consequentemente, também não estão associadas com aquilo que a geração da época pensava. Então, observe aqui no capítulo 1, a partir do versículo de número 1, o texto começa apresentando o autor, Provérbios de Salomão, filho do rei Davi. Nós já falamos na introdução ou no nosso primeiro encontro o que é que significa a palavra provérbios. E aqui nós vamos apresentar uma outra declaração ou um outro conceito que resume bem também esse sentido.
Então, provérbios são pequenas sentenças de sabedoria que são fruto de experiências, são reflexos da experiência e da percepção que cada autor teve no seu relacionamento dentro da aliança com Deus. Essa definição ela abrange o sentido de que provérbios são ditos populares, que são frutos do consenso, da experiência comum do dia a dia, onde o autor conseguiu perceber algumas verdades, só que esses provérbios não são frutos simplesmente da observação em si, mas de uma observação que é feita dentro de um relacionamento da aliança. Ou seja, esse é um ponto que vai diferenciar da sabedoria, que era da literatura de sabedoria da época. Israel traz um conceito de sabedoria que não é fruto de uma mera observação de um determinado contexto, mas uma sabedoria que se aplica, que primeiramente é exercitada ou vivenciada dentro de um contexto de aliança, de relacionamento, e então isso é aplicado às várias áreas ou esferas da vida. Mas esse é um conceito simples. O texto, então, atribui provérbios a Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já observamos no nosso primeiro encontro que aparecem também outros nomes, como Agur, como os homens de Lemuel, pessoas que contribuíram de alguma forma para o que nós chamamos hoje de livro de Provérbios. Mas o texto aqui atribui como sendo o principal autor, então esse nome, Provérbios, dá nome também ao próprio livro. A partir do versículo de número 2, o texto começa a apresentar, fazer aqui, verso 2 e 3, algumas declarações apresentando o objetivo. Então, qual é, de fato, o objetivo? O objetivo é apresentado dentro de um paralelo. Você tem aqui um paralelo que está sendo construído entre a palavra aprender e a palavra entender. E aí você tem aqui um paralelo sendo construído entre sabedoria e ensino e palavra de inteligência. Então, o termo aprender e o termo entender tem um sentido aqui, basicamente, de não estar sendo simplesmente informado, mas no sentido de experimentar. Então, sabedoria, aprender a sabedoria está relacionado a ter informação? Sim. Se limita unicamente a ter informação? Não. Por quê? Porque vai muito mais além do que simplesmente ser informado, do que apreender uma determinada informação. De respeito a um relacionamento, e essa é uma palavra central nesse trecho do verso 1 ao verso 7, é a questão de relacionamento, é a questão de vivência, a questão de experiência. Então, tanto a palavra aprender quanto a palavra entender, elas trazem esse sentido de algo que é informacional, sim, que é algo que é transmitido, mas de algo que precisa ser desfrutado, experimentado. Então, isso que precisa ser desfrutado, internalizado, é o que o autor vai chamar de sabedoria. Então, a palavra sabedoria é uma palavra que vai aparecer muitas vezes no livro de Provérbios e com vários sinônimos. O ideal seria que, ao estudar o livro de Provérbios, eu não coloquei aqui na projeção, porque iria ficar muito, visivelmente não ficaria legal, mas no momento do estudo, algo que você precisa fazer é criar um dicionário de palavras, onde você vai pesquisando palavra por palavra, ou as principais palavras do verso, e colocando no hebraico a palavra original e depois colocando o significado. Por que que esse é um passo básico para o entendimento de Provérbios? Porque, infelizmente, nós vamos ter várias traduções que traduzem de forma diferente. E, às vezes, a palavra que é usada no português não expressa o sentido da palavra que é usada em hebraico. Então, isso facilita, primeiramente, para você entender qual é o uso que o autor está fazendo.
de qual o sentido que ele está fazendo aquela palavra, e quando você coloca no lado da palavra o termo em hebraico, ao longo do tempo você vai se familiarizando com esse termo. E aí você vai percebendo a ocorrência, a repetição do termo em hebraico, mesmo quando o autor em português traduziu por meio de uma palavra diferente. Então é muito importante que você, ao estudar, ao analisar o texto, você sempre esteja verificando isso, usando o dicionário em hebraico, para que você consiga realmente entender qual é o sentido daquela palavra e como se aplica aquele sentido nesse texto específico. Então, esse é o objetivo. O objetivo é que a pessoa possa entender, possa compreender, possa experimentar o que ele vai chamar aqui de sabedoria e de ensino. Então, a sabedoria é algo bem abrangente, mas que basicamente é algo aplicável a todas as áreas da vida. Sabedoria significa, então, saber viver, saber navegar nas mais diversas áreas da vida, significa saber responder, significa saber se comportar, significa saber compreender o melhor momento para agir, o melhor momento para falar. E aqui nós temos, então, algo que é extremamente necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada ministerial. O ministério pastoral, ele não se limita unicamente à habilidade de pregar e de ensinar. Então, muitos seminaristas acabam criando ou tendo uma expectativa de ministério, onde o ministério se resume unicamente à pregação ou ao ensino. Mas, de fato, essa é a parte mais simples, mais acessível do ministério. Pregar, ensinar é a parte mais simples. A parte mais delicada é ter sabedoria para poder lidar com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, para saber falar no momento certo, para saber ouvir, para saber reagir a determinadas situações. Então, isso é algo que se aprende. Isso é algo que não é simplesmente, não se adquire simplesmente por meio de uma informação que é repassada, mas é algo que se vivencia, que se experimenta ao longo de determinado processo. Então, esse é o objetivo de Provérbios, que o leitor, daqui a pouquinho, nós vamos observar mais para quem ele está direcionando. Nesse primeiro momento, versículo 2, versículo 3, não há um público, ele simplesmente está apresentando uma verdade que se encaixa a todos, ou seja o simples, seja o inteligente, seja o prudente, essa verdade se encaixa a todos. Todos podem aprender e usufruir a sabedoria e também o ensino. Você pode observar aqui embaixo, o significado da palavra ensino. A palavra ensino, ela é traduzida em algumas versões por disciplina. Então, em algumas versões, a tradução traz para entender, ou melhor, para aprender a sabedoria e o ensino. E aí vão traduzir essa palavra ensino pela palavra disciplina. O sentido dessa palavra significa admoestar, significa corrigir. E aqui nós temos um sentido que é usado em vários momentos no livro de Provérbios. A palavra hebraica ela se repete em vários contextos diferentes. Essa mesma palavra ela vai ser usada no Novo Testamento. Esse mesmo conceito de disciplina vai ser usado no Novo Testamento também como uma característica, como uma virtude, como algo indispensável na vida do servo do Senhor e principalmente na vida do líder. Mas o sentido dessa palavra é de admoestação, é de correção. É um processo que envolve repetição e que está diretamente associado com punição, com castigo físico. Então, é um termo que vai ser utilizado na relação do pai com o filho, na relação do mestre com o seu discípulo. Ou seja, o ponto que Provérbios está colocando é que, para que a pessoa, o ouvinte, venha aprender o ensino,
a disciplina, isso é algo que se constrói por meio da admoestação, da correção, do uso da vara, da punição física. Então, disciplina no livro de Provérbios está diretamente associado com correção, com questão da punição física. Esse é um assunto que, infelizmente, tem se perdido muito nos nossos dias, onde o conceito de criação hoje é um conceito onde você não pode exortar o filho, bater no filho, você não pode usar da vara para corrigir o filho. Mas esse é um princípio básico no livro de Provérbios, onde o ensino se constrói, a disciplina se constrói por meio da correção, e isso implica também na questão da disciplina física. E aí o texto, então, nos traz um outro objetivo, que é para entender as palavras de inteligência. Palavras de inteligência significa perceber através do sentido. Então, um termo que é utilizado aqui é a questão de uma palavra em inglês chamada de insight. A perceber através dos sentidos é a pessoa ter um insight para poder saber o que fazer. É uma determinada situação, e esse é um conceito que o Provérbios vai trabalhar muito, onde um determinado evento ocorre, e diante daquela situação, seja diante de um convite de uma mulher sedutora, muito bem vestida, muito bem apresentada, seja diante de um convite de jovens, de amigos, de pessoas que aparentemente estão convidando para algo envolvente, algo legal, mas a pessoa precisa ter ali aquela percepção, através dos seus sentidos, para se posicionar. Então, qual é o objetivo do livro? É que, por meio do ensino, do conteúdo do livro, a pessoa seja uma pessoa que consiga navegar nas mais diversas áreas da vida, que ela seja uma pessoa que consiga apreender ou adquirir uma habilidade para conseguir pensar, agir, responder, mas esse processo todo não é um processo que se constrói na inércia ou da noite para o dia. É um processo que se constrói com disciplina, com ensino, com correção, com repetição. E aqui eu gostaria de pensar de forma breve com vocês sobre como tudo isso se aplica na vida hoje, ou como isso tem refletido na vida da igreja. Eu queria recomendar para vocês dois livros que falam sobre o tema TDAH. Então, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção, pode ser com hiperatividade também, que tem sido muito comum nos nossos dias. Então, aqui na igreja onde eu pastoreio, nós temos vários casos de pessoas que foram diagnosticadas. Infelizmente, isso vem de uma base que está diretamente ligado à educação. Então, o pai, ele é encaminhado pela própria escola para conduzir o filho a uma avaliação de um profissional, para que a escola possa ter, de fato, a conclusão se esse filho tem esse transtorno ou não. Mas a questão do déficit de atenção, do TDAH, o que tem sido visível nos nossos dias esse aumento de laudos de pessoas que são diagnosticadas com TDAH, mas o que tem acontecido não é o aumento do transtorno em si, do chamado transtorno, mas é um aumento de uma condição da nossa sociedade, de uma forma de ensinar, a expansão de um conceito do que significa formação, ensino, disciplina, que tem mudado. E aí, consequentemente, as famílias têm tentado encontrar uma forma simples de poder repassar todo esse ensino. A grande questão do TDAH é que algumas características que são peculiares à criança e que são peculiares a todos nós, que é o fato de ter dificuldade em manter o foco, que é a questão de ter disciplina, que é a questão de ter dificuldade no processo para assimilar algumas questões.
Tudo isso que é comum a todos nós, que exige, de fato, uma postura da parte do pai de repetição, de correção, de ensino, de perseverança. Isso tem levado as famílias a simplesmente usar de medicamentos, de remédios, para poder domar, para poder dar uma forma melhor ao comportamento do filho. E aí, consequentemente, nós temos hoje, já desde criança, desde muito cedo, crianças que fazem uso de medicamentos e que passam e que irão passar a vida toda fazendo uso de alguns medicamentos para moldar a forma como ela deve se comportar, para moldar a forma como ela deve reagir, para moldar a maneira como ela deve aprender. Então, esse material aqui, de um autor chamado Daniel Berg, ele trata sobre a questão do TDAH, e o livro, o segundo livro, Como Ensinar uma Criança a Prestar Atenção Segundo a Bíblia, também é do mesmo autor, e ele faz uma abordagem no livro de Provérbios. Ele traz essa perspectiva, primeiramente abordando várias áreas do conhecimento, e aí depois ele traz como isso se aplica, ou como Provérbios traz uma proposta para ensinar a criança. É um bom material, um material indispensável, um material básico. A verdade sobre o TDAH é uma pesquisa onde ele traz, ele interage com vários psiquiatras norte-americanos que são referências no mundo todo, trazendo o posicionamento do que é, de como isso tem afetado a geração atual, e traz isso também dentro de uma abordagem, de uma perspectiva bíblica. É um bom material para você poder ler, um bom material para você indicar para famílias na sua igreja, um bom material para você fazer um grupo de leitura com pais, com mães que tenham o interesse de saber o que fazer e como lidar com seus filhos que foram diagnosticados com TDAH. Mas a forma como a sociedade tem tratado o TDAH e tentado resolver essa situação é uma forma completamente distante do que Provérbios está ensinando. Ensino, no livro de Provérbios, no livro de sabedoria, é sinônimo de correção, de disciplina, é sinônimo de repetição, é sinônimo de um processo longo, duradouro, que tem que ser feito e que necessariamente precisa acontecer para que haja o que Provérbios vai chamar de sabedoria, o que ele vai chamar de insight, de ter a capacidade não só de compreender uma informação, mas de aplicar essa informação na vida prática. Só para eu poder matar a curiosidade, já passo para você a palavra, Rodrigo. Mas quantos aqui já foram diagnosticados com esse transtorno? Alguém já teve? Ok, então, muitos adultos na nossa igreja já tiveram também esse laudo. E é interessante, recentemente nós recebemos uma mãe que está passando por esse processo todo, e ela chegou desesperada. Pastor, minha filha foi encaminhada pela escola para o psicólogo, e a escola quer saber, de fato, há todos os indícios, a professora diz que ela tem todas as características de uma pessoa que tem TDAH. E aí aquilo desesperou a mãe, porque ela não sabia o que fazer, como tratar. Geralmente, dependendo do caso, do médico, do profissional, para domar, eles recomendam logo, no mínimo, Ritalina, para poder estabilizar todo esse processo. E aí a mãe ficou extremamente preocupada, sem saber o que fazer. Então, esse é o sentimento que a gente tem. Infelizmente, a forma como a igreja entende esse transtorno é uma forma que foi nos repassado por meio da psiquiatria, de vários psiquiatras, que são referências no estudo, mas que, infelizmente, diverge completamente da palavra do Senhor. Então, esse livro ele traz todo esse conceito de como começou, e traz também vários autores que são psiquiatras, que não são evangélicos, mas que tratam o assunto de uma perspectiva muito equilibrada. Então, seria uma boa fonte para você, a partir da leitura desse livro, consultar outros livros, tanto
dentro de uma perspectiva evangélica quanto secular, mas que acrescentam bastante no entendimento acerca do assunto. Alguém levantou a mão? Sim, professor. Sim, Aldo, qual a editora, você sabe nos informar onde encontramos esse material? esse material ele foi traduzido por uma editora chamada CEBI, que é uma editora aqui de Brasília. É um centro de aconselhamento e uma editora também, e seminário também. Então, talvez você encontre na Amazon para comprar. Ele tem em inglês você encontra no formato Kindle, ou melhor, no formato digital, né? Em português você só tem impresso mesmo. Mas uma outra opção seria fazer um pedido direto da editora aqui de Brasília, pela CEBI, e aí ficaria mais fácil se fosse um pedido para vários alunos ou várias pessoas. Mas ele tem um volume, são 5 livros que tratam sobre questões de doenças mentais ou transtornos mentais, e uma das áreas que ele trabalha é essa área do TDAH. Alguém mais? Perguntas? Participações? Eu queria comentar sobre a questão do TDAH. Um tempo atrás, eu fiz parte de uma equipe interdisciplinar para diagnosticar, né? A gente tinha um aluno na escola que, na realidade, a gente não chegou a nenhuma conclusão, mas ele não tinha foco, era uma criança muito sonolenta, né? Uma criança muito... Era preguiçosa, mas a gente evita esse termo, né, para não rotular. E depois de um certo tempo, em sala de aula, ele começou a ficar mais sonolento ainda, a ponto mesmo de dormir na aula. E aquilo me chamou a atenção. Então, numa reunião de pais e mestres, eu conversando com o pai dele, eu expliquei, né? Eu disse, olha, fulano de tal está piorando, porque antes a gente via que era só uma questão de preguiça, agora ele dorme, mas ele dorme mesmo, dorme de você ir lá sacudir, e a criança não acorda. Aí ela, não, professora, a gente levou ele num psiquiatra, e ele foi diagnosticado com TDAH. Aí eu disse, TDAH? Digo, mas como foi esse diagnóstico? Não, a gente levou, né? Ele fez uma anamnese, que é uma série de entrevistas, né, que é feito, e foi diagnosticado que o que ele tem é TDAH. Porque você pode ter o TDAH, aquela pessoa que não tem foco e é aérea, mas você pode ter também aquela criança que é super agitada, né, que é com um transtorno de hiperatividade. E eu disse, olha, um psiquiatra não pode diagnosticar ele sozinho TDAH. Isso leva tempo, porque você tem que eliminar todas as características da fase da criança, né? Porque criança tem fases. E é feito por uma equipe interdisciplinar. O que foi que o senhor já começou a fazer com seu filho? E ele já estava tomando remédio. E já tinha tempo tomando remédio. Já estava mais de um ano e 6 meses, parece, tomando remédio. Eu disse, olha, eu recomendo o senhor a falar com a psicóloga da escola, levar esse laudo do psiquiatra, que era isso que ele deveria ter feito desde o começo, para que ela monte uma equipe interdisciplinar. É preciso uma equipe interdisciplinar com educadores, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, a pediatra dele, né, para poder chegar a uma conclusão, e se chegar a uma conclusão, porque a idade dele era uma idade bem... Né, ele estava começando o 6º ano, deveria ter uma idade de 11, 12 anos. Né? Eu acho muito complicado. E ore, ele era evangélico, né? Ore para essa medicação não já ter lesado o cérebro dele, né? Porque há uma lesão se você não tem aquela dificuldade. E foi dito e certo, pastor. Foi montado a equipe interdisciplinar, foram 8 meses de estudo, e se chegou à conclusão de que não, era só falta de rotina. O rapaz não tinha rotina. E chegamos à conclusão também de que para o pai e para a mãe estava muito fácil, muito mais cômodo, né, absorver aquela ideia de que a criança tinha um transtorno para, de alguma forma, esconder o fracasso deles como educadores. Eles trabalhavam, saíam de manhã e só chegavam à noite. A criança passava o dia inteiro com a secretária. Então, a criança não tinha uma rotina, acordava tarde, ficava assistindo televisão, desenho o dia inteiro, não fazia os exercícios.
quando chegava na sala de aula, ele tinha o comportamento que ele tinha na frente de uma televisão, né? Então, foi muito complicado, porque aquele pai ficou mesmo bem desesperado por causa das lesões que provavelmente ele já teria. Eu saí da escola na época, então eu não acompanhei o resto do processo, mas até a época que eu estava lá, ele já tinha sido encaminhado para um neurologista, né? Para ver até que ponto já tinha acontecido alguma coisa e como eles iam começar o desmame da medicação. Mas isso que o senhor falou é extremamente importante. E, assim, eu não vejo como um problema só da criança. Eu vejo como uma situação extremamente confortável para os pais também. É mais fácil dizer que a criança tem TDAH e eu, pronto, ufa, estou descansada, agora eu já sei o que meu filho tem. Do que eu me colocar como pai, como mãe, o dever de ensinar, de educar, de acompanhar a vida escolar do meu filho. A vida como um todo. Exatamente. Perfeito. Essa é uma questão que, dependendo do local, também tem toda uma questão política. Nos Estados Unidos, o pai, a criança tem toda uma estrutura favorável se ele apresenta um laudo. E aí isso há toda uma questão que envolve o desejo, o empenho dos pais para poder alcançar esses laudos, e isso reflete também, como a Priscila falou, na tentativa do pai e da mãe de ter uma vida mais, fazer desse processo um processo mais tranquilo, né? O que nem sempre, infelizmente, é assim. O verso número 3, ele continua a sentença mostrando o objetivo, e aí ele mostra que o objetivo é para obter o ensino. Observe que a palavra ensino, que a palavra disciplina se repete aqui, mas aí ele acrescenta um outro conceito, que é a palavra do bom proceder. Então, a palavra bom proceder, ela significa instruir ou agir com inteligência. Então, esse aqui são palavras que se repetem no livro de Provérbios, que estão todas dentro de um sentido de sabedoria, são sinônimos, ou que abrangem a mesma característica, que é a característica da sabedoria, ou seja, a disciplina conduz ao bom proceder. Para os que têm filhos, sabem que esse bom proceder, ele não vem de forma muito simples, ou seja, até a criança ter uma postura adequada diante da situação, até a criança saber agir diante de algumas situações, isso realmente leva tempo. E isso não é diferente também da vida da igreja. Até a igreja ou o pastor conseguir cultivar uma cultura bíblica realmente na igreja, relacionada à forma de agir, de pensar, tudo isso não se constrói da noite para o dia. Mas esse é o objetivo. Qual é o objetivo? O jovem está envolvido nesse processo e o principal objetivo é que eles tenham adquirir uma experiência, uma habilidade, uma compreensão de mundo ao ponto de conseguir agir, falar, se comportar de forma sábia. E aí, então, o versículo de número 3 apresenta, na parte B, 3 palavras aqui que agora mostram a questão ética. Então, ele vai falar sobre o bom proceder, e aí ele acrescenta a justiça, o juízo e a equidade. Então, justiça, juízo e equidade, aqui expressa a maneira, a natureza ética. Então, Provérbios é só intelecto, é só compreensão, é só percepção? Não. Nós vamos ter uma relação direta entre literatura de sabedoria, vamos ter uma relação direta entre poesia, entre o livro de Provérbios, com a lei do Antigo Testamento. Então, a lei é o ambiente, a lei é a base. Há, com certeza, uma grande diferença aí entre palavra de sabedoria e lei, mas a palavra de sabedoria, ela se constrói dentro daquilo que foi estabelecido na lei. É por isso que Provérbios não é uma mera observação da realidade, mas é uma observação feita a partir de uma perspectiva de aliança,
de relacionamento com o Senhor. Então, o objetivo é que esse jovem consiga alcançar a retidão, alcançar a justiça e alcançar a virtude. Ou seja, não há sabedoria na prática, ou melhor, a sabedoria na prática gera essas virtudes. Gera retidão, justiça e virtude. Então, retidão, justiça e virtude refletem o caráter da lei, a proposta da lei, o sentimento da lei, o objetivo da lei, que é, de fato, diante de um contexto muito prático, manifestar a forma como Deus tem tratado o seu povo e, consequentemente, o povo precisa se relacionar com base nesse mesmo princípio. O verso de número 4 mostra que, a partir desse momento, então, ele vai aplicar a um público específico. Então, qual é o público que Provérbios está falando? Ele está falando, nesse primeiro momento aqui, para os jovens. Então, para dar prudência aos jovens. Como eu mencionei no início, o ideal seria que você, no lado de cada palavra-chave, você colocasse a palavra em hebraico. E aí você vai perceber ao longo do tempo que nós temos públicos diferentes. Então, o primeiro público é esse aqui que aparece, que é o jovem, ou melhor, o simples, não o jovem. Então, para dar prudência ao simples, só ver aqui a projeção, isso, para dar prudência ao simples. Esse é um público que aparece. Uma palavra que é usada para esse público é a palavra peti. Então, esse peti no hebraico é quem? É um jovem que não é o tolo, e aí a gente vai ter públicos diferentes. Então, nós temos o jovem, que é ou melhor, o jovem não simples, nós temos o tolo, nós temos o escarnecedor, são pessoas diferentes, com características diferentes. Então, ele vai contrastar em alguns momentos, por exemplo, a figura do simples com o escarnecedor e com o tolo. Mas a característica do simples é que ele não é um tolo. Por que ele não é tolo? Porque o simples está aberto ao ensino. O simples está aberto à repreensão. O simples ele está aberto a ouvir, a ponderar. Diferentemente, por exemplo, nós vamos observar daqui a pouquinho o tolo. A característica principal do tolo é que ele não está aberto à reflexão, à mudança. De forma pensada, de maneira decidida, ele se posiciona contrário à orientação. O texto vai dizer aqui, então, que o público, a prudência que ele deseja dar, ou seja, o discernimento, a forma de agir, isso é para os simples, porque os simples estão abertos ao entendimento. O texto, a palavra prudência aqui, ela pode ter um aspecto negativo, e aí eu convido você para abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis, no 3º capítulo, no verso 1. Quem encontrou, por favor, pode ler. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ok, então a palavra aqui, astuto, na sua tradução, na minha sagaz, ou em outras tradução enganoso, é a tradução que é dada para essa palavra prudência. Então, a palavra prudência, ela aparece em alguns contextos de forma negativa, num aspecto negativo, algo malicioso, mas no contexto do livro de Provérbios, o sentido é positivo. Então, o sentido é de saber realmente, de sentir aquela situação e, de forma positiva, uma ação que vai fazer toda a diferença. Geralmente, essa prudência é uma companheira inseparável da sabedoria. Vamos ler Provérbios 8:12. Em vários momentos no livro de Provérbios, a prudência acompanha a sabedoria. Provérbios, capítulo 8, verso 12. Diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência, tenho o conhecimento e a discrição.
Ok, então aqui fica claro que a sabedoria habita com a prudência, ou seja, essa capacidade de usar a razão, de usar a forma de pensar, de analisar o ambiente, expressa uma atitude de sabedoria. Então, a prudência vai ser um reflexo do entendimento, da percepção, da sabedoria da pessoa em uma determinada situação. Um conceito, um sinônimo seria: a prudência, primeiramente, considera cuidadosamente a atenção antes de se apressar, antes de agir. Essa é uma característica que nós precisamos muito no ministério. Prudência é algo que precisa nos acompanhar, precisa fazer parte da nossa vida, do nosso comportamento e, consequentemente, do nosso ministério. Em muitas situações, uma palavra dita fora do lugar, um pensamento apressado, um comportamento conduzido realmente pela falta de prudência, pode destruir completamente o ministério pastoral. Nós temos aqui mulheres, temos homens também, e eu sei que a realidade hoje do ministério, e graças a Deus porque isso tem acontecido no seminário, muitos jovens estão casando. Em alguns momentos nós temos a participação da esposa ativamente no trabalho da igreja, em outros a esposa tem um outro ministério, uma outra ocupação, mas isso serve tanto para o marido quanto para a esposa. Uma esposa que age com imprudência pode ser a razão da queda ou da destruição do ministério do seu esposo. Assim também como o marido que age com imprudência pode ser a causa da destruição, pode atrapalhar e muito a vida ou o crescimento, desenvolvimento de uma esposa. Vocês que estão namorando ou que estão pensando em casar, tomem muito cuidado ao decidir com quem vocês irão se casar. Se não há prudência no falar, uma coisa que, infelizmente, tem manchado muitos ministérios é a imprudência no falar. Mulheres, homens também, que assumem uma liderança na igreja, mas que não conseguem ouvir e que repassam a informação, que não conseguem simplesmente lidar com uma situação de forma tranquila, mas que de uma situação que poderia ser revertida e apacentada, aquilo se torna um motivo de guerra e de intrigas. Quantos ministérios hoje têm sido manchados pela falta de prudência, tanto do esposo e, infelizmente, também, muitas vezes, por parte da própria esposa. A gente deve ter muito cuidado, e essa é uma característica e objetivo do livro de Provérbios. Provérbios deseja alcançar a sabedoria e conduzir a pessoa, de fato, a uma vida de entendimento. A próxima característica que o texto apresenta: para dar prudência aos simples, e conhecimento e discernimento aos jovens. Vocês estão visualizando? Estão visualizando a parte B do versículo? Sim. Sim, professor, sim. Ok. Então, aqui é apresentado um outro público. Conhecimento e discernimento, só que agora aos jovens. A palavra jovem, no livro de Provérbios, ela tem algumas conotações. Ela pode se referir, em algum momento, especificamente ao jovem, por conta da sua idade, se referindo ao adolescente, aquele que está ainda, que não é casado, que está já se preparando para ingressar em uma outra fase da vida, mas jovem também pode ser sentido de maturo. Então, aqui, nesse caso, se encaixa uma coisa de respeito à outra, ou seja, esse jovem que está começando a vida também é sinônimo de alguém que precisa, que carece. Ele é uma pessoa que não teve ainda experiências na vida e que necessariamente ele precisa de conhecimento e de discernimento.
Então, conhecimento implica na relação com o objeto, que é conhecido, e discernimento implica em pensar, planejar, propor. Essa palavra conhecimento, a gente tem um entendimento melhor dela quando a gente lê, por exemplo, o Antigo Testamento. Alguém pode, por favor, ler Gênesis capítulo 4, só para a gente ver como que essa palavra aparece nesse texto do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 4, o verso de número 1. Adão Habitou o homem. Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Ok, o momento em que aparece essa frase, na tradução que o Afonso leu, é a palavra coabitou. Alguém tem alguma tradução aí com a palavra conheceu? Tenho aqui. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Perfeito. Então, é a mesma palavra utilizada aqui que o texto usa. A palavra, então, conhecimento implica em relação com o objeto que é conhecido. Por que que esse conceito aqui ele é importante para o texto? Porque o tipo de conhecimento que o texto está propondo é um conhecimento que envolve tanto informação, mas envolve relação. Isso vai ficar mais evidente no clímax, que é o verso de número 7, quando ele fala acerca do temor do Senhor. Então, o tipo de conhecimento e de experiência que o texto deseja transmitir é um conhecimento que a pessoa precisa vivenciar, ela precisa experimentar, é fruto de algo relacional. A ideia, então, de discernir é de pensar, planejar, propor, inventar, ou seja, o jovem é aquele que carece de tudo isso. O jovem é aquele que precisa, por causa da sua imaturidade, ele precisa ter uma experiência, um envolvimento ao ponto dele, primeiramente, conseguir raciocinar, planejar, propor, pensar antes de poder tomar qualquer atitude. E esse é o objetivo, então, do livro de Provérbios. No verso 5, nós temos um outro público. Agora o texto é direcionado ao sábio, que o sábio ouça e cresça em prudência. Provérbios, então, abrange um material que é para todos. Com certeza, o livro ele foca principalmente em determinado público. Provérbios foi escrito para o público masculino e para os jovens. Então, principalmente os jovens que estão aí na fase da adolescência, entrando na juventude, mas o princípio ou as verdades se aplicam a todos. E uma evidência disso é o texto do versículo de número 5, ou seja, quem é o sábio? O sábio é diferente do simples. Quem é o sábio? É aquele que tem experiência, aquele que já adquiriu uma maturidade. Então, enquanto o simples é aquele que não é imaturo, inexperiente, sem conhecimento, sem uma base, o sábio não, é aquele que já tem esse entendimento. A própria palavra que ele coloca aqui, para se relacionar ao sábio, que o sábio ouça e cresça. Ou seja, crescer aqui tem o sentido de acrescentar algo a uma estrutura já existente, diferentemente do simples, que não tem ainda essa estrutura. O sábio já tem uma base. E aí, mas mesmo tendo uma base, o sábio ele precisa construir a partir dessa base para que ele se torne mais sábio ainda. Ou seja, Provérbios tem esse objetivo de alcançar também pessoas maduras, pessoas que já têm experiência, pessoas que já, de alguma forma, passaram por várias experiências na vida, mas que ainda têm a possibilidade de crescer. Esse é um ponto que vai definir o sábio. Quem é o sábio? É aquele que, mesmo tendo conhecimento, está aberto para o conhecimento. E isso independe de onde vem o conhecimento. Eu não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência, mas provavelmente já tiveram uma experiência semelhante. Aqueles que estão começando o ministério, ainda jovens, eu estou vendo aqui alguns que são ainda
bastante jovens. O pastor Daniel já está aí já com vários anos de caminhada no ministério, ainda é jovem, mas já é bastante experiente, né? Mas eu lembro do primeiro ano de seminário, eu também fui para o seminário ainda jovem, e aí fui passar um tempo, 3 meses, estagiando numa igreja no interior do Maranhão. E aí uma igreja lá bem antiga, na época tinham, acho que, um jovem somente na igreja. Os demais membros eram idosos, já o público predominante lá era de pessoas idosas. E aí, quando eu cheguei, fui apresentado para o pastor, ou melhor, para o diácono que estava na direção da igreja, a igreja estava sem pastor na época. Aí o diácono, na hora que me passaram a mensagem, ele iria fazer a apresentação, porque ele era o dirigente e o responsável pela igreja na época. E aí, no microfone, ele disse assim: foi esse garoto que o seminário mandou para cá? E aí, então, ele me passou o microfone para eu dar a palavra. Mas na fala daquele irmão, ficou visível a sensação de um pouco de frustração, porque acho que ele esperava o envio de um pastor ou de um seminarista maduro, que ele poderia, como diácono e responsável pela igreja, sentar, ouvir algo interessante. Então, muito provavelmente, na mente daquele irmão, a perspectiva era: eu já sou um homem maduro, experiente na fé, conheço muito da palavra do Senhor, o que eu tenho que aprender com esse jovem ou com essa pessoa que foi enviada de pouca idade? Então, nós vamos encontrar isso no ministério em vários sentidos. Pessoas que se comportam diferentemente do que o texto está colocando. O sábio não vai levar isso em consideração. Isso acontece no ministério em várias áreas, onde a pessoa cria um bloqueio no ministério em relação ao líder pela questão da idade do obreiro. E aí coloca isso como critério: se a pessoa não tem experiência, ela não tem condições para poder me aconselhar, para me ensinar, para me exortar, porque ela está começando a vida ministerial. O sábio age diferente. O sábio não está preocupado de quem está transmitindo, se é de pouca idade ou de muita idade, se é de pouca experiência ou não. Ele está aberto para ouvir, ele está aberto para conhecer. E graças a Deus, porque a gente tem também essa figura na igreja local. Porque se a gente tivesse na igreja somente o tolo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é aquele que se recusa conscientemente a ouvir e a aprender, a nossa vida seria bastante difícil. Mas graças a Deus, porque Deus tem colocado na igreja pessoas maduras, com conhecimento, mas que sentam para ouvir. Aqui na igreja, no Gama, nós somos privilegiados por ter pastores, 3 ou 4 pastores que se congregam conosco aqui na igreja. E esses pastores são pastores experientes, que dedicaram a vida ao ministério, conhecedores da palavra, vividos realmente, mas que sentam e que ouvem e que conseguem assimilar, aprender e que contribuem de forma direta para o nosso crescimento. Nós temos um pastor aqui na igreja chamado Elisamar. E o pastor Elisamar, eu sempre brinco com ele, que ele é aquele que me faz ler no texto algo que eu não consigo perceber. E aí, sempre no final da mensagem, do estudo, ele chega de forma muito simples: pastor, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso e aquilo outro, o que é que significa? De onde vem? Por quê? E, geralmente, a resposta que eu dou para ele: pastor, eu não tinha atentado para esse detalhe. Então, eu vou pesquisar, vou tentar compreender e depois a gente pode conversar. Mas fica muito evidente a perspectiva, a sabedoria, a maturidade, a habilidade, tanto na vida quanto no manuseio da própria palavra do Senhor. Ou seja, Deus tem nos agraciado, e a igreja, Deus tem dado o privilégio dos pastores pastorearem irmãos, pessoas que têm essa característica que o texto menciona aqui. Então, ele já tem uma estrutura, mas ele vai crescer em prudência. A ideia de prudência aqui é, novamente, a questão de ensino, de instrução.
são informações que são aprendidas, que são entendidas, mas são incorporadas na vida prática. O texto continua: e o que é instruído adquira habilidade. Então, aqui há uma relação, um paralelo entre sábio e instruído, ou seja, quem é o instruído? É aquele que já tem essa base, que já passou por esse processo. Agora ele vai alcançar essa habilidade, ou seja, esse conselho, esse direcionamento verbal, e ele vai simplesmente acrescentando a essa base que ele já tem e vai se tornando mais sábio ainda. Um princípio básico que Provérbios vai trabalhar é a influência que esses líderes têm ou que essas pessoas têm na vida dos outros. É um ponto básico que Provérbios vai colocar. Aquele que anda com sábio se torna sábio. E esse é a questão da companhia, da convivência, é algo que Provérbios vai mostrar o outro lado. Se você anda com alguém que tem um caráter marcado pela ira, você vai absorver tudo isso também. Então, a gente precisa selecionar as nossas companhias, principalmente também no ministério. Porque se você tiver amigos, pastores no ministério, que você vê que são evidentes, pessoas sábias, prudentes, e você conviver, você for apacentado, você criar relacionamentos, naturalmente você também vai adquirir essa habilidade, esse conhecimento que o texto menciona. Perguntas, dúvidas? Versículo de número 6. Se alguém tiver alguma participação, fique à vontade. O verso número 6 coloca aqui um outro objetivo. Para entender provérbios e palavras, as palavras e os enigmas dos sábios. Então, a partir do versículo de número 6, nós temos aqui algo que a própria palavra massal, que é a palavra provérbios, que é traduzida por provérbios, aparece aqui. Nós já falamos no início, apresentamos um conceito básico do que significa essa palavra, mas observe que ele vai apresentando provérbios, parábolas, palavras e enigmas dos sábios. Uma melhor tradução aqui seria palavras de sabedoria e enigmas, porque no hebraico a relação se constrói entre palavras e sábios. Aqui na minha tradução ele colocou enigmas dos sábios, atribuiu os enigmas aos sábios. Mas, de forma geral, essas palavras, esses termos, provérbios, parábolas, palavras de sabedoria fazem parte do mesmo gênero. Ou seja, o que é um provérbio? É uma palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria, o que é uma parábola? Também se encaixa dentro de uma palavra de sabedoria. Então, o que ele está fazendo, o que ele está colocando aqui, é apresentando um conceito que vai ser predominante no livro. Ou seja, Provérbios vai trazer uma mensagem de sabedoria, onde, devido à característica que compõe esse livro, que é uma característica de sabedoria, que é um texto poético, haverá uma subjetividade, uma certa dificuldade em alguns momentos na compreensão desse entendimento. A pessoa vai precisar pensar, vai precisar refletir, vai precisar analisar, para que ela, então, entenda a sua principal mensagem. Ou seja, palavras de sabedoria, enigmas, provérbios, se referem a palavras indiretas. Não seria uma linguagem tão objetiva quanto nós temos no discurso no Novo Testamento. Então, essas palavras todas se encaixam dentro daquilo que, por exemplo, Eclesiastes, vamos ler o texto de Eclesiastes 12, verso 11. Quem encontrou, por favor, pode ler. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados a sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Ok, então aqui nós temos uma reprodução do que significa essas palavras dos sábios, agora por meio de Eclesiastes, dizendo que são como aguilhões. Aqui é tanto algo que traz uma estrutura sólida,
quanto algo que surte um efeito positivo na vida daquele que ouve, na vida daquele que convive. Nós vamos passar para o nosso último ponto, que é o versículo número 7, mas se alguém tiver alguma participação, alguma contribuição, fique à vontade para participar nesse momento. Dúvidas, perguntas, participações? Aldo, eu estava observando aqui na minha tradução, que é aquela onde fala ali palavras, né? Aqui na minha tradução fala de adágios. Adágios, né? Adágios. Ok. As outras conferem. Em algumas traduções, ele usa só palavras, mas no hebraico tem depois a palavra sabedoria. E aí, mas não traduziram, no caso, a palavra de sabedoria, já acrescentaram aos enigmas. Mas é nesse sentido de palavras difíceis. O versículo número 7, para a gente poder, então, concluir, apresenta o clímax, a parte central do nosso texto. E aí eu trouxe aqui uma definição do que é a palavra temor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, o temor do Senhor, segundo o livro de Provérbios, é um contínuo, humilde e fiel submissão ao Senhor, o qual é uma contínua, humilde submissão ao Senhor, a qual leva a pessoa a aborrecer o mal e a evitá-lo, e traz consigo recompensas melhores do que todos os tesouros terrenos. As recompensas do amor e do conhecimento de Deus, e vida longa, confiança, satisfação e proteção. Então, o que foi que esse autor fez aqui para elaborar esse conceito temor do Senhor? Ele tentou analisar as ocorrências da palavra dentro do livro de Provérbios e verificar qual a associação, de que forma essa palavra está aplicada em vários momentos ou contextos diferentes dentro do livro. E aí, então, ele vai criando esse conceito. O que fica claro no conceito é que temor do Senhor não é um mero medo. O temor do Senhor não é um mero sentimento, mas o temor do Senhor está diretamente conectado a uma atitude, a uma forma de viver, a uma forma de agir, a uma forma de falar, a uma questão direta aqui, envolvendo uma postura para o Senhor. Por isso que o texto vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, temor é algo teológico e relacional. Não existe alguém que, de fato, tema ao Senhor sem se relacionar com Ele. E essa base é o princípio do saber. E aí nós temos aqui no texto, aparece o insensato, que é o tolo. Há um público que rejeita esse saber, conscientemente despreza a sabedoria e despreza a disciplina, despreza o ensino. Então, Provérbios está sendo direcionado para um público específico. Por quê? Porque o tolo, porque o insensato, conscientemente, ele vai rejeitar essa sabedoria. Então, o insensato não estará aberto para um relacionamento com o Senhor e, consequentemente, ele vai se distanciar de todo e qualquer ensino, de todo e qualquer repreensão. Para a gente poder concluir, eu vou... Sim, por favor, Rodrigo. Consegue me ouvir? Consigo. Um olhar que eu vi aqui, eu poderia afirmar que do verso 1 ao verso 6 deste capítulo aqui de Provérbios seria algo detalhado em relação à sabedoria, e no verso 7 ele condensa toda essa sabedoria, convertendo o foco, como nós vimos no início, aquele vídeo em relação ao sucesso, ao foco não no homem, mas em Deus. Exatamente. Então, perfeitamente. Então, ele vai trazer a base de tudo isso, né? E aí, a partir do capítulo, a partir do versículo 8, ele vai mostrar como é que essa base ela pode ser percebida em várias áreas da vida. Então, a partir do capítulo 8, ele vai trazer várias situações. Provérbios ele é muito prático, ele traz uma questão pedagógica muito importante para a gente reproduzir, que ele pega a pessoa, o ouvinte, o pai pega o ouvinte
e ele não tem a intenção de tirá-lo do mundo, não tem a intenção de ensiná-lo longe da realidade. A semelhança de um pai que pega, por exemplo, o filho e aí leva para ensinar ao filho sobre morte, vida eterna, leva o filho para o cemitério, ou leva o filho para um lugar onde está sendo velado um corpo. Ou seja, ele ensina a partir de uma realidade onde o filho pode ver, pode sentir aquele ambiente, e aí, então, dentro daquele ambiente, ele vai ser instruído a como fazer e a como agir naquela situação. Então, o que vai acontecer a partir do versículo 8 é isso. Ele vai levar o filho a várias situações que eram recorrentes naquela época e vai mostrando o que é que significa sabedoria, o que é que significa prudência, o que é que significa temor, o que é que significa esse ensino, esse processo de ensino, ele vai sendo formado dessa maneira. Alguém mais? Perguntas, dúvidas? Deixa eu concluir aqui. Se alguém tiver alguma participação, você pode me interromper. Aldo, sim. Uma outra dúvida que me fizeram certa vez essa pergunta e agora eu lembrei. A relação aqui que Salomão sempre faz com filho ou filhos, ele está mencionando aos leitores, aos israelitas ou a sua própria descendência, linhagem? Ok, alguns vão dizer que isso aqui era uma relação paterna, de pai para filho, então ele estaria ali falando a Absalão, mas nós não sabemos, na verdade. Não há uma clareza em relação ao público. Então, a quem está sendo direcionado? O que fica claro nós temos a figura que é de um sábio ensinando ao aluno. Então, aqui pode ser um pai ao filho. O conceito de filho que é usado no texto pode vir de um contexto do Egito, onde o filho era o aluno, o aprendiz. Então, como a sabedoria e os provérbios que nós temos na Bíblia, eles compartilham muitas características da sabedoria egípcia, muito provavelmente esse seja uma melhor opção. Entender filho como sinônimo de aluno, mas isso dentro de um formato onde Provérbios, por exemplo, vai trazer essa diferença. A diferença do pai nas culturas ao redor de Israel, na literatura de sabedoria, é que o pai gera filhos, enquanto em Israel o pai é conhecido pelo ensino. Por isso que aqui nós temos não só um aluno, mas nós temos um filho. Porque quem é o pai é um mestre. É aquele que realmente investe na vida do seu filho, na formação teológica do seu filho. Perguntas? Deixa eu concluir, então, aqui com 3 implicações teológicas para a gente poder concluir o nosso momento. A primeira é a implicação. O livro de Provérbios se dirige a todos os que estão abertos ao ensino. Então, esse é um ponto que é válido mencionar. Por que eu coloquei esse tópico? O próprio texto traz esse princípio. Mas a gente não pode aqui pensar que o Provérbios seja uma leitura só para adolescentes e jovens. Não é só para adolescentes e jovens, mas uma leitura para todos. Nós temos uma classe de provérbios aqui na igreja, e essa classe ela é formada por adolescentes, jovens e pessoas da melhor idade. Então, tem umas senhoras e tem também alguns homens que já são da melhor idade, mas que fazem parte dessa classe. Ou seja, nós encontramos na classe, de fato, a proposta de provérbios. Ensinar para um público específico, direcionar o ensino para adolescentes e jovens, mas aplicar essa verdade a todos os ouvintes. Então, aqueles que já são sábios podem crescer em sabedoria. Então, isso fica claro. Os simples, os sábios, os prudentes, todos eles estão sendo convidados pelo livro de Provérbios a ouvir e, consequentemente, a crescerem no conhecimento. O sábio será capaz de entender máximas, provérbios, enigmas, ditos difíceis
e as palavras dos sábios. Então, isso fica muito claro nesse prólogo. O sábio, ele vai ter a capacidade de compreender, de ir além do que o simples entende. Ou seja, a percepção dele de vida, de ministério, vai ser um pouco mais elevada do que alguém que não alcançou esse patamar. Então, aqui está um ponto que é crucial para o nosso ministério. Nós precisamos de sabedoria, porque o ministério que Deus tem confiado a nós não é algo, a percepção, o entendimento, a condução, não é algo que se concede de forma natural, não é algo que se consegue de forma mecânica, não é algo que você, sentando ou passando, fazendo um curso de 5, 6 anos, mestrado, doutorado, você não vai adquirir isso. É algo que é dado pelo próprio Senhor, mas algo que é construído por meio de um processo. Sabedoria é um processo que a gente adquire por meio de um processo. E a gente precisa, então, ficar atento às áreas da nossa fala, do nosso comportamento, da forma de lidar com uma determinada situação, e ao perceber atitudes inadequadas, a gente precisa focar naquela área para que assim possamos, então, conseguir lidar com coisas complexas e ainda assim sermos bem-sucedidos em tudo isso. Por fim, o ponto central de tudo isso é que a sabedoria começa com o temor do Senhor. Eu passei por isso no seminário, pela dificuldade de entender realmente de forma simples esse princípio. Eu lembro que eu tentava usar o meu tempo no seminário da melhor forma possível. Eu tinha um cronograma de estudo semanal, com horários detalhados, definindo o que eu ia fazer em cada momento. Eu gosto muito de jogar futebol, mas eu jogava futebol no seminário no início do semestre e no final. Porque, para mim, aquele momento de futebol era um tempo que eu estava perdendo diariamente, que eu poderia estar estudando, e aí todo mundo ia para o futebol e eu aproveitava aquele tempo, que era um momento mais tranquilo, na famosa República, para a gente conseguir entender alguma coisa. Então, eu sempre tinha a percepção de que a gente precisava aproveitar o tempo da melhor forma possível. Mas qual foi o ponto que eu não consegui entender nesse processo todo? Quando eu estava nesse período de estudo e sempre com um foco em mente, com um objetivo em mente, querendo alcançar, me vinha a necessidade, a compreensão de que eu precisava também ter um momento com o Senhor, porque a minha vida toda ela era voltada para a questão acadêmica de estudo, e o simples fato de ter um momento para a leitura devocional e para a oração era algo que eu tinha muita dificuldade para conciliar. O que era que vinha na minha mente era que dedicar um tempo para isso era perder um tempo produzindo alguma coisa, lendo alguma coisa, compreendendo alguma coisa. Então, eu me envolvia bastante na área do estudo e, consequentemente, abandonava, negligenciava quase que completamente uma vida com Deus, no sentido de cultivar realmente um relacionamento íntimo, onde o meu objetivo naquela leitura e naquele tempo não era me preparar para algo. Eu orava, geralmente, quando eu ia pregar, mas eu tinha consciência de que o que me motivava a orar era a compreensão de que a gente precisa orar também para pregar. Ou seja, o final era o meu próprio ministério. Por que eu estou colocando isso? Porque essa é uma dificuldade ainda hoje na minha vida, no meu ministério. Mesmo estando diante de uma igreja, mesmo tendo a compreensão de toda essa verdade, essa é uma área em que constantemente eu preciso ser exortado pela palavra do Senhor. Eu estou fazendo um curso e aí me chamou muita atenção em uma das aulas em que o professor mencionou o seguinte, falando sobre oração. Ele disse o princípio que ele tem utilizado é muito trabalho, muita oração. Ele tem tentado falar essa frase para ele. Por quê?
porque é onde nós negligenciamos. Quando há uma demanda maior de atividades, quando nós temos uma necessidade maior de produzir, de fazer alguma coisa, é o momento que menos nós dedicamos à oração, à reflexão da palavra, a esse momento com o Senhor. E aí Provérbios nos traz essa base. Ele nos faz voltar para aquilo que é essencial. Provérbios vai dizer o seguinte: você pode passar a semana toda tentando construir o conhecimento, tentando adquirir o conhecimento. Mas se a sua semana toda não tiver o foco principal de relacionamento com o Senhor, você poderá sim adquirir conhecimento, mas você não irá adquirir a sabedoria, a prudência, a habilidade, o bom proceder, o bom senso. Por quê? Porque isso tudo, a base de tudo isso é o temor. Mas o temor não é algo teórico, é algo relacional. Ou seja, o nosso equilíbrio, e uma coisa não anula a outra. A vida acadêmica, a vida de estudo, o tempo que a gente precisa dedicar, isso não precisa ser feito à parte de uma reflexão onde Deus seja o centro, onde a gente interrompa esse momento com momentos curtos de oração, de reflexão, de gratidão ao Senhor, de reconhecimento de que nós precisamos buscar a qualificação, a formação, não simplesmente para exercer o nosso ministério, mas nós precisamos buscar tudo isso para, principalmente, cultivar um relacionamento com o Senhor. O que a gente não pode fazer, e essa é uma luta diária minha, é servir a obra e ser mais intenso no ministério do que no meu relacionamento com o Senhor e do que ser motivado por conhecer mais realmente de Deus e da sua pessoa. Essa é uma área em que eu preciso constantemente ser exortado pela palavra do Senhor para que eu não siga algo que é natural, é comum à minha natureza, de construir algo à parte do Senhor com a pretensão de que não, isso tudo é para o Senhor, então precisa ser feito dessa forma. Acima de tudo, a sabedoria vem quando nós conseguimos cultivar o nosso relacionamento com o Senhor e fazer disso realmente uma prioridade. Esse é um desafio na igreja também. As pessoas com quem convivemos, a quem nós pastoreamos, têm também essas mesmas lutas. E nós, como líderes, como pessoas que têm influência na vida de outros, precisamos também estar orientando, estar encorajando, ensinando o povo de Deus dessa forma. Dúvidas, perguntas? Temos 5 minutos ainda. Se alguém quiser participar, por favor, fique à vontade. Aldo, Joel. Agora há pouco o Rodrigo fez um questionamento, né, a respeito do filho ali dentro do Provérbios, né? Eu já não vejo assim como se fosse pai falando diretamente para filho, né? Eu vejo dentro exatamente daquele contexto da cristologia, né? Não sei se eu tiver errado, me corrija aí, por favor, né? Certo? Então, seria realmente Deus falando exatamente para quem? Para aquele filho, lá, indo lá no... A questão, nós vamos estudar sobre isso ainda, Joel, aí vai dar para entender um pouco melhor, mas a perspectiva de ensino que Provérbios constrói é a partir da casa. Sim. E aí isso vai mudar, talvez, esse conceito. Porque, apesar de que há essa compreensão de que é um mestre para o discípulo, mas um ambiente predominante ou extremamente importante onde esse ensino vai acontecer é o lar. E aí, então, quando você reconhece esse ambiente de ensino, aí, naturalmente, uma figura melhor seria a figura paterna para a fala do sábio, daquele que está ensinando. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso nos próximos encontros, mas a Provérbios atribui aos pais a responsabilidade de formação da próxima geração. É dentro de casa. Ótimo. E essa base espiritual precisa ser construída. Isso. Tá bom. Depois mais a gente conversa alguma mais. outra participação? Obrigado, Joel.
Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Que Deus abençoe a vida e o ministério de cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado, pastor. Abração. Mas, Até professor. sexta-feira. Até sexta-feira, meu pastor. A aula de sexta está gravada, Luiz, tá bom? É forte, é forte. Tá bom, um abraço. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Tchau. Professor. Obrigada.